आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। No dia depois de visitar Agra e o Taj Mahal, a gente foi para uma das cidades mais religiosas e espirituais da Índia, que é Vrindavan. Só para você ter uma ideia, Vrindavan sozinha tem mais de 5.000 templos e recebe mais de 500.000 peregrinos por ano. Aí você chega e pergunta por que essa cidade é tão religiosa assim. Um dos deuses mais importantes e mais conhecidos do hinduísmo cresceu lá. Ele viveu a infância dele em Vrindavan. E eu aposto que vocês já ouviram falar desse deus. O nome dele é Krishna. Vários eventos da vida de Krishna aconteceram lá, tipo quando ele roubou as roupas das mulheres que estavam tomando banho no rio que passa pela cidade. Safadinho. Quando ele matou vários demônios e quando ele conheceu a sua esposa, a Radha. Peraí, Deus tem uma esposa? Bem, no hinduísmo todos os deuses têm uma esposa. Além disso, todos os deuses também têm um animal específico que eles montam. Krishna, que é o deus mais reverenciado em Vrindavan, ele era casado com Radha e ele monta uma vaca. Todo mundo já ouviu falar que as vacas na Índia são sagradas. Isso é verdade, mas não no sentido que elas são adoradas ou reverenciadas pelas pessoas. Isso não acontece. Elas simplesmente são muito respeitadas. Isso porque elas são dóceis, elas sempre ajudaram na agricultura e elas produzem leite, que é bastante consumido na Índia. Além disso, em Vrindavan, Krishna era um criador de vacas. Então, se Deus cuida das vacas, é porque elas devem ser bem importantes. E um lugar bem famoso de Vrindavan é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é o centro de todo o movimento Hare Krishna no mundo. E o movimento Hare Krishna foi criado por esse cara aí, que tem um nome bem complicado. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todo dia, ao entardecer, eles começam a fazer uns cânticos Hare Krishna, que eu imagino que todo mundo já ouviu também. Quando eu estava lá, eu comprei esse livro aqui por somente $2, uns R$7 hoje em dia, que é o Bhagavad Gita. Ele tem ilustração, tem comentário, tem umas 1000 páginas e foi muito barato. O livro mostra Krishna como motorista da carruagem que está levando o príncipe Arjuna. A história toda acontece logo antes de uma batalha que o Arjuna vai ter contra pessoas da própria família dele, tipo tios, primos, professores e tal. Aí o Arjuna está querendo desistir da briga porque ele não quer lutar contra pessoas queridas, né, da própria família dele. Mas Krishna insiste que Arjuna ele tem que lutar contra as próprias pessoas da família dele porque ele é da casta dos guerreiros e para ele se livrar desse ciclo de vida e morte, ele tem que cumprir a sua função. Aí o Krishna explica para o Arjuna que não tem problema algum ele matar pessoas da própria família porque ele está matando só o corpo, não a alma. Ele até diz aqui, ó. Como uma pessoa coloca novas roupas, jogando fora as roupas antigas, a alma similarmente aceita novos corpos materiais, deixando para trás os corpos materiais antigos. Claro que tem muito mais coisas sobre o Bhagavad Gita, só que ele, em resumo, ele reúne todas as ideias do hinduísmo em um livro só, onde Krishna é o Deus Supremo. E uma parte que me chamou muita atenção nesse livro foi quando Arjuna pediu para Krishna revelar a identidade real dele. Não aquele corpo que ele estava vivendo na Terra, aquele avatar, como eles dizem, mas como ele é realmente. Arjuna falou que conseguia ver em Krishna toda a criação em um só lugar e que não via em Krishna nem início, nem meio, nem fim. Isso te lembra alguma coisa? O início, o fim e o meio. E Vrindavan também é conhecido como uma cidade abrigo de viúvas. Eu soube disso porque a gente estava andando por umas ruazinhas e a gente começou a ouvir uns cânticos dentro de uma casa e o Ashish, que é o meu amigo indiano que estava viajando com a gente, falou o que era aquilo.
Ela é a cidade de viúvas porque a tradução hindu diz que as mulheres não podem se casar mais de uma vez. Lembra que quando eu falei sobre o casamento indiano, eu disse que a esposa ia morar com o marido na casa dos pais do marido? Então, algumas vezes, quando o marido morre, a família não quer mais ter que cuidar da esposa, não quer uma boca a mais para alimentar. Então eles simplesmente expulsam a esposa de casa. Só que a esposa ela não teve educação, não teve trabalho, muito provavelmente ela foi uma dona de casa sempre. E ela sai da casa com a mão na frente e outra atrás, sabendo que provavelmente vai ser muito difícil ela conseguir sobreviver sozinha ou se casar de novo, então ela vai para um abrigo de viúvas. Muitas delas vão para Vrindavan. Para você ver, só Vrindavan tem 20 mil viúvas na cidade. E nessas casas de viúvas, elas começam a receber dinheiro e comida em troca de um trabalho específico que elas têm que fazer. Ficar cantando cânticos religiosos 8 horas por dia. Tem algumas viúvas lá que já estão há mais de 30 anos nessa vida de cântico. Imagina a merda que é isso. Uma outra história sobre Krishna é que ele foi casado com 16.001 mulheres. Essa uma é a Radha, que é o amor eterno dele. As outras 16.000 foram por causa da seguinte história. Era uma vez um demônio que sequestrou filhas de grandes reis e as manteve em cativeiro, as tais 16.100. Quando Krishna matou o demônio e libertou essas 16.000 mulheres, eles sabiam que elas nunca mais iam casar novamente, porque elas já pertenceram a alguém. Então, para livrar a barra delas, ele simplesmente se casou com todas. Fim. Ele é Deus, né? Eu acho que ele pode. Brahma casado com a Sarasvati e monta um ganso. Vishnu montado com a Lakshmi e monta uma garuda, que é um pássaro místico. Mítico, não místico. Shiva casado com a Parvati, que monta um touro. Os dois são pais de Ganesha, que é casado com Siddhi e monta um rato.